Eu acho que depois de tudo isso aqui, só a bênção apostólica, né? Talvez até que você já saiba. Mas quem sabe o Espírito Santo quer te lembrar de alguma coisa que você precisa ser lembrado aqui essa noite. Pela manhã, eu estive aqui pregando, lecionando, e eu falei sobre a última Páscoa de Jesus com seus discípulos, onde ele institui a Santa Ceia. E Jesus e os discípulos saem dali, atravessam o ribeiro do Cedrão, o vale do Cedrão, e entram no jardim do Getsêmani. E eu preguei sobre as lições que nós devemos aprender sobre o Getsêmani. E eu quero dar continuidade agora essa noite sobre tudo o que aconteceu depois do Getsêmani. E eu queria ser bem breve e pedir a sua ajuda para que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo de número 26. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 26. Enquanto você procura o texto sagrado, deixa eu fazer algumas considerações. Louvar a Deus por me conceder o maior de todos os privilégios, que é poder pregar a sua palavra, e agradecer ao pastor João também, mais uma vez, por estar confiando esse púlpito a mim. Obrigado pela confiança. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26. Se você encontrou, diga amém. E quando o iam levares, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por filhos. Até aqui, queridos. Até aqui. Na noite em que Jesus foi traído, no jardim do Getsêmani, ele é levado pelos soldados do templo até a casa do sumo sacerdote Caifás. Comparece à presença de Pilatos, governador romano na Judéia. Pilatos não vê nele crime algum e o encaminha para o tetrarca da Galileia, Herodes, que também não vê nele culpa alguma. E ele retorna para Herodes. E Herodes diz: eu não vejo perdão para Pilatos. E Pilatos diz: eu não vejo nele culpa alguma, eu lavo as minhas mãos. Isso aqui é interessante, né? Porque enquanto Jesus lavava os pés, Pilato lavava as mãos. O inverso do amor ainda é a indiferença. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é a Via Crucis, la Via Dolorosa. Quando Jesus ele sai do pretório de Pilatos, e versículo 26 diz que: e quando iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Boa parte do que você viu aqui do filme de Mel Gibson, que ele conseguiu, com minúcias de detalhes, né, colocar a realidade do que aconteceu. Jesus ele foi chicoteado, dilacerado, ele foi espancado, puseram nele uma coroa de espinhos. Ele sai dali fraco, debilitado, carregando a própria cruz em direção ao Gólgota. Eu não sei se você reparou aqui, mas em poucos versículos, nós lemos sobre tipos de pessoas que estavam acompanhando Jesus quando ele carregava a cruz, que particularmente eu acredito que não era dele, porque aquela cruz era de Barrabás, não era dele, contra Barrabás. Mas como era costume da Páscoa, libertar um preso, Pilatos, em uma última instância, disse para o povo: vocês querem que eu solte a quem? A Barrabás, entre aspas, esse assassino, esse criminoso, esse bandido, ou Jesus? E eles disseram: olha,
Solte-nos a Barrabás. E quanto a este Jesus, crucifica. E que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Está caindo até hoje. Então, Barrabás ele é absolvido. E creio eu, era de Barrabás. Passou para Jesus. Outro dia, pastor, um jovem me perguntou, e ele queria saber quem matou Jesus, se foram os romanos ou se foram os judeus. Eu disse, não foram os romanos nem os judeus. Quem matou Jesus foi os meus e os teus pecados. E o primeiro tipo de pessoa que eu quero falar esta noite, representada aqui por Simão, o Cirineu, é aquele tipo de pessoas que seguem a Jesus de forma obrigada. Eu faço uma pergunta, irmãos em África, eles se orgulham muito de Simão, porque Cirene, na realidade, nesse período, era uma colônia grega no norte da África. E os irmãos em África, eles dizem que um africano, ajudou Jesus a carregar a cruz. Mas quando eu leio este texto, da maneira como aconteceu, eu me pergunto, que glória há nisso? Que louvor há nisso? Se ele foi obrigado a carregar a cruz. O mundo de então era um mundo romano. 1/4 da população mundial nascia, vivia e morria debaixo das leis dos Césares. Roma impunha leis, hábitos e costumes para que o povo sempre lembrasse que eles eram subjugados. E uma dessas leis era que qualquer civil de qualquer província romana era obrigado a parar tudo o que estivesse fazendo para servir a um soldado romano. Por exemplo, um civil judeu, ele era obrigado a carregar passeando. Se o soldado romano chegasse assim, carrega as minhas malas aqui, minhas bagagens, ele tinha que fazer isso até 1 milha. E é por isso que Jesus disse, se teu inimigo mandar você caminhar 1 milha, caminhe 2. Porque o evangelho não está na 1ª milha. O evangelho está na 2ª milha. É você fazer aquilo quando não é mais obrigado. Fazer aquilo por amor, por obediência e por submissão. Então Simão, ele não carrega a cruz de livre e espontânea vontade. Isso me traz à memória, irmãos, e eu quero aplicar para os dias de hoje, porque mensagem é isso. Não adianta eu ficar falando aqui para você de Abraão, de Enoque, falar de arqueologia, se eu não aplicar isso aqui para os dias da pós-modernidade para você, de nada disso adianta. Eu vou estar falando de mente para mente, transferindo cultura para você. As pessoas que seguem a Jesus porque são obrigados. Eu não sei se você reparou o texto, mas o texto diz que Simão pega a cruz e segue após Jesus. Ele passou a seguir Jesus. Pastor, mas Simão carregou a cruz de forma obrigada, mas como é que isso aplica a nós? Muitas das vezes pessoas que elas vêm à igreja, vão à igreja, mas não de livre e espontânea vontade. Elas vêm à igreja porque muitas das vezes se sentem obrigadas. Afinal de contas, ela precisa estar aqui com o cônjuge. Afinal de contas, o marido ele tem que trazer a esposa na igreja. Afinal de contas, essa filha adolescente não pode sair por aí sozinha à noite. Então eu vou levar minha filha na igreja. Quem sabe, pode ser que exista alguém aqui hoje, assim como Simão, o Cirineu, que está aqui hoje porque vê a igreja como um clube, um lugar de encontro social. Afinal de contas, ele foi criado dentro da igreja, desde que nasceu. E o ambiente dele, o ciclo de amizade deles, é na igreja. Ele não sabe viver fora desse ambiente. Quem se parecer? Muitas das vezes tem pessoas que seguem a Jesus porque elas se sentem obrigadas a fazer isso. Sabe, irmãos,
lamentavelmente, enquanto essa peça aqui, essa cantata foi apresentada, simultaneamente aparecia nesse telão a palavra encontro, encontro, ou encontro. E o que veio em meu coração é que não basta você vir apenas aqui. Você precisa ter um encontro real, vivo e verdadeiro com Jesus. Dizer como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse lugar é um lugar de espontaneidade. Você não pode estar aqui pensando que hora vai acabar o culto, que hora eu vou para casa, tenho o clássico do Brasileirão daqui a pouco, eu quero ir embora. Não. Esse lugar aqui é um lugar onde nós sentimos a presença de Deus. Esse lugar aqui é um lugar que está saturado pela glória de Deus, pela presença de Deus. Ele está aqui na pessoa do seu Santo Espírito. Os anjos do Senhor estão aqui. Então, o primeiro exemplo é Simão, o sirineu. Que eu e você nunca viemos ser como Simão. Seguimos a Jesus porque somos obrigados a fazer isso, ou compelidos de alguma maneira a fazer isso. O segundo tipo de pessoas que seguiam Jesus aqui, na realidade, é a multidão. O texto diz que seguia Simão Cirineu, e versículo 27 diz, e seguia-o grande multidão de povo. A multidão. A multidão ela é interessante, irmãos. João, capítulo 6, versículo 2, diz que as multidões seguiam Jesus pelos sinais que ele fazia. E porque ele curava os enfermos. Eu vou repetir. E as multidões seguiam a Jesus pelos sinais que ele fazia, ou seja, pelos milagres que ele fazia. E da maneira e como curava os enfermos. A multidão seguia Jesus porque Jesus operava sinais. Jesus operava milagres. Aonde Jesus estava, ninguém saía com fome, porque ele multiplicava pães e peixes. Você sabe, né, que na mão de Jesus, 5 pães se torna padaria, e 2 peixinhos vira peixaria, né? Ele multiplica pães e peixes. Então a multidão seguia Jesus, porque aonde Jesus estava, tinha comida. Aonde Jesus estava, tinha milagres. Aonde Jesus estava, tinha cura, tinha bênção. Então a multidão representa aquele tipo de pessoa que só segue a Jesus por uma barganha, por aquilo que ele pode oferecer. Eu vou naquela igreja porque diz que lá Jesus traz marido de volta. Eu vou lá porque diz que Jesus dá carro zero. Eu vou lá passar uma semana lá fazendo uma campanha porque dizem que Jesus ele abre portas. Realmente ele é bom. Ele faz tudo isso. Mas nós não podemos seguir a Jesus por causa disso. Preste atenção no que eu vou dizer para você. João capítulo 6, versículo 60. Diz que em um certo momento, em meio à multidão, Jesus ele traz um discurso, uma pregação. E lá no céu eu vou perguntar o esboço para Jesus. Mas a multidão disse que duro é ouvir esse discurso. Eu vou repetir. Duro é ouvir esse discurso. E João capítulo 6, versículo 66, diz que muitos dos seus discípulos já não o seguiam mais. E pararam de andar com ele e lhe viraram as costas. Então a multidão, ela seguia Jesus por aquilo que Jesus podia oferecer. Mas quando Jesus traz um discurso, eu não sei o tema, o esboço, o título, mas de uma coisa eu posso conjecturar. Esse sermão aqui que Jesus pregou, era um sermão que falava de compromisso. Renúncia. E a multidão não quer renúncia.
A multidão não quer abrir mão de nada. A multidão quer oba-oba. A multidão quer milagre. A multidão quer cura. Mas a multidão não quer compromisso. Nós não podemos ser como a multidão, gente. Igreja apenas porque Jesus cura, porque Jesus dá uma bênção, porque Jesus abre uma porta. Isso é maravilhoso, Ele é abençoador e Ele faz. Mas o primeiro motivo pelo qual estamos aqui não é por aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós estamos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo em sua magnificência. Porque um dia na cruz do Calvário, Ele pagou o preço que foi exigido pelo perdão dos nossos pecados. Muitas pessoas não sabem por que Jesus foi à cruz. Jesus foi à cruz porque o preço pelo perdão dos nossos pecados era o sangue de um inocente. E Deus, olhando do céu para a terra, não viu um inocente sequer, um justo sequer. A palavra hebraica para Páscoa, Pessah. O cordeiro, quando era imolado no Antigo Testamento, aquele sangue que era vertido, ele encobria os pecados do povo. Ele encobria o pecado de um homem. Mas o sangue de Jesus que foi derramado na cruz não encobre o meu e teu pecado. Ele aniquila os nossos pecados. Ele nos traz perdão imediato, eterna. E através deste sangue, diz o escritor aos Hebreus, que Ele nos abriu um novo e verdadeiro e vivo caminho. Glória a Jesus. Pastor, essa palavra aí é uma palavra um pouco dura. Não. É uma palavra de compromisso. Porque nós estamos aqui para exaltarmos o túmulo que está vazio. Eu falei hoje pela manhã que o ventre de Maria está vazio, que a manjedoura está vazia, que a cruz está vazia e o túmulo está vazio, mas o trono. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não multidão que seguia Jesus por interesse. Não, de maneira alguma. Eu disse para vocês que eu ia ser breve. Eu quero falar sobre um outro tipo de pessoa que seguia Jesus. Que está em Lucas capítulo 22, versículo 54. Lucas capítulo 22, versículo 54. Não sei de onde eu tirei esse 2. Lucas capítulo 22, versículo 54. Diz que Pedro o seguia de longe. Isso é interessante, irmãos. Pedro o seguia de longe. Quando Jesus é preso no Getsêmani, todos que juravam lealdade se dispersaram, foram embora. E Pedro disse: Senhor, eu morrerei por ti. E aí Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Irmãos, a gente quando prega, quando lê a Bíblia, a gente tenta entrar na história. Eu faço assim, eu tento ser um personagem ali naquela hora, vendo toda a cena. É assim que eu faço. E eu estava imaginando, vendo a Pedro, seguindo a Jesus de longe. Agora está no pátio do sumo sacerdote. E Pedro está seguindo a Jesus de longe. Sabe o que significa seguir a Jesus de longe? Pedro oscilava entre a lealdade e o medo. Porque ao mesmo tempo que ele queria ser leal a Jesus, cumprir o que ele havia prometido, no mesmo tempo ele estava sentindo medo. Medo de quê, pastor? De ser preso e ser associado à imagem de Jesus e ter o mesmo fim que Jesus iria ter. Ele pensou: se eu for preso, vão me matar igual vão matar ele, vão me crucificar e vão crucificar ele.
Então Pedro oscilava entre a lealdade de querer servir e o medo, o receio de que algo pior lhe pudesse acontecer. E quando eu paro para ver isso, eu penso em muitas pessoas que também, como Pedro, oscilam entre a lealdade e o medo. É seguir Jesus de longe. Quem sabe você está aqui hoje, mas assim como Pedro, você tem seguido Jesus de longe. O que é seguir Jesus de longe, pastor? É obviamente não seguir de perto. Seguir Jesus de longe é não ter e não querer compromisso com Jesus. Seguir Jesus de longe é ter medo de retaliações, é ter medo de julgamentos. O que vão dizer se souberem que eu sou crente? O que vão de mim se souberem que eu sou associado a esse Jesus de Nazaré? Afinal de contas, eu preciso agradar a todo mundo, eu preciso estar em todos os ambientes, e ao mesmo tempo que eu quero ser leal, eu tenho medo de retaliações. Irmãos, eu lembro quando eu tinha 18 anos, e isso já foi em 1900 e Guaraná de rolha, né? Que os antigos dizem que Guaraná antigamente era de rolha, não sei se é verdade. Eu fui me apresentar no quartel, no Corpo de Fuzileiros Navais, e veio um cabo na minha direção, me olhou, falei, o que esse cara quer comigo? Aí ele perguntou assim, irmão, tinham milhares de jovens, eu duvido que eu era o único crente naquele lugar. Ele disse assim, tem algum crente aqui? Então quem foi Davi? Eu falei, Davi foi o maior rei da história de Israel. Ele falou, e qual foi o pecado de Davi? Eu falei, foi adultério com Betseba. Aí começou a fazer perguntas sobre Davi, e eu fui respondendo. Ele tu é crente mesmo. E eu saí dali pensando, quantas pessoas estavam ali, que eu sei que eram crentes, mas tiveram medo de alguma retaliação, medo de deboche, medo de que alguém risse dele, medo de que alguém o menosprezasse. Eu acredito que vocês conhecem aquela história também de um jovem que serviu o quartel. No Rio de Janeiro essa história é muito famosa, deve ter sido verdade. E esse jovem um dia pediu ao pastor oportunidade para contar um testemunho. O pastor não vigiou, não perguntou o que é, e disse, pode contar. Ele pegou o microfone e disse para a igreja, irmãos, eu tenho um testemunho para contar. Eu fiquei 1 ano no quartel, no meio de pessoas da pior espécie, e durante 1 ano, glória a Jesus, ninguém descobriu que eu era crente. É o agente secreto do reino. Ninguém sabia que ele era crente. É seguir Jesus de longe. Queridos, aqui na igreja nós edificamos a nossa fé, mas é lá fora que nós manifestamos a nossa fé. Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos meus santos anjos. Deixa eu falar uma coisinha para você. Eu não nasci num lar evangélico. Meu pai, ele era de uma outra religião, ele era babalorixá. A minha mãe dava consulta na porta de cemitério, manifestada. A nossa vida era um inferno. Eu nunca vi os meus pais dormirem juntos no mesmo quarto. E eu, com 16 anos, entreguei minha vida a Jesus. Cheguei em casa. Agora eu sou crente. Ah, você é crente? Agora eu sou crente. Eu vou resumir a história para você. Eu tive o prazer de pastorear uma igreja e ver a minha mãe dirigir o culto de oração
daquela igreja. Meu pai sabia como deixar uma pessoa louca com obra de feitiçaria. Meu pai sabia como aleijar uma pessoa, como matar uma pessoa com obra de feitiçaria. Eu tive o prazer de ver meu pai no culto, eu pregando, e ele sentado na primeira cadeira. O homem era mão de vaca, mas o meu pai era dizimista fiel, ofertante liberal generoso e participava das campanhas da igreja, era o primeiro. E eu dentro de mim, não tinha coragem de falar isso para ele, mas dentro de mim eu dizia, Jesus liberta mesmo, Jesus transforma, Jesus salva. Meu irmão, você é crente em Cristo Jesus, e isso é o maior privilégio que um homem pode ter. Você é salvo. Tem um mundo, meu irmão, que você... Irmãos, eu estava conversando com o Jonathan hoje, filho do pastor João, vindo no carro. Eu falei, meu amigo, eu fiquei tanto tempo dentro de igreja que eu esqueci como é que é o mundo lá fora. O mundo está terrível, irmãos. O mundo está pior do que você imagina. Eu sou estudante de psicanálise também, eu não paro de estudar. A gente lidar com cada caso, com cada fato no meu próprio condomínio. Eu fiquei sabendo de uma coisa que eu fiquei horrorizado. O próprio pai disse para mim que a mãe, a ex-mulher dele, com o novo namorado, levava o próprio filho para ter relações sexuais, a mãe, o filho e o namorado, e ele pegou a guarda da criança. Ele falou para mim assim, olha, a minha mulher pegava o meu filho e colocava ele dentro de uma gaiola, e eu não sabia disso, eu só via o meu filho magro, e a minha mulher, ex-mulher, colocava ele dentro de uma jaula e dava para ele comida, era ração de cachorro batida com ovo e miojo cru, e eu peguei a guarda de volta do meu filho. Irmãos, o mundo está clamando por Jesus, o mundo está clamando pelo Evangelho. Esse mundo vai de mal a pior, e você tem a palavra que transforma, você tem a palavra que liberta, você tem a palavra que traz vida e que traz salvação. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. De tantas aplicações que pregadores já falaram sobre sal, a que eu mais admiro, sabe qual é? O sal tem o poder de neutralizar o estado de putrefação de uma carne, não é isso? Você acha que o bacalhau que você comeu hoje foi de semana passada? Não, já é do ano retrasado, está ali. É porque o sal tem esse poder de neutralizar o estado de putrefação. Você pega uma carne, né? Você colocou o sal ali mesmo, virou a carne seca, charque, quando falam lá no Nordeste, e aquilo ali vai durar anos. Você é sal. E o mundo está podre. E você tem a palavra que neutraliza esse estado de putrefação. Os teus vizinhos clamam por Jesus. Irmãos, eu passei por isso, irmãos, em colégio, eu passei por isso em faculdade. Às vezes debochavam, era uma piadinha aqui, era uma piadinha ali, mas quando estava sozinho comigo, sabe o que era? Alfredo, ora por mim lá na igreja. Ora pela minha mulher que está doente, ora pelo meu filho, ora por esse negócio, ora por aquilo e ora por aquilo outro. E é isso que vai acontecer. Você vai ser um instrumento de Deus aonde você mora. Se você quer ser, faça assim. Você vai ser um instrumento de Deus aonde você mora. Da sua casa não vai sair gritaria, palavrões, discussão. Da sua casa vai vir louvores, adoração a Deus. Gente vai bater na tua porta e vai dizer, eu preciso da paz que você tem, eu preciso da alegria que você tem. É gente no teu trabalho que vai te chamar e vai falar, ora por mim. Você vai dizer, eu vou orar por você, vamos comigo lá na Igreja Batista Renascer. Deus tem uma palavra para a sua vida. Meu irmão, não podemos seguir a Jesus de longe, temos que seguir Jesus de perto. Testemunhas fiéis de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda Jesus. E eu quero usar o último exemplo, e eu vou terminar, de João. A Bíblia diz em João capítulo 19, 26, que João estava aos pés da cruz. João seguiu de perto. Enquanto todos os outros dispersaram,
Enquanto a multidão lhe virou as costas, multidão de discípulos, tá? Lhe virou as costas. Aos pés da cruz. Irmãos, quando eu li isso, eu fiquei fascinado, eu fiquei maravilhado. Sabe por quê? João era o discípulo amado. A Bíblia diz que João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Imagine vocês, irmãos, o privilégio de João poder ouvir as batidas do coração do Mestre. Isso nos fala de quê? De intimidade. Intimidade com Deus, irmão, não é 2 horas de culto. Intimidade com Jesus não é isso. João capítulo 21, Jesus está ressuscitado. E ele aparece na praia, às margens do mar da Galileia. E os discípulos estão pescando. De repente, João olha para a praia. Ninguém reconheceu quem era aquele camarada que estava na praia. Mas João olha assim e diz assim: peraí, eu conheço aquele andar, eu conheço aquele jeito, eu conheço aqueles passos. É o Mestre, é o Rabi da Galileia, é o nosso Senhor. Não pode ser, não é Ele, é Ele. Eu conheço Ele, eu tenho intimidade com Ele. Irmãos, e a Bíblia diz que Pedro mergulha e vai até Jesus. Pedro tinha fé, ele mergulhou, foi o primeiro aí. Mas a intimidade faz você conhecer, a intimidade faz você ver primeiro. João tinha intimidade com Jesus, e isso nos fala apenas de intimidade, isso também nos fala de fidelidade, isso também nos fala de coragem. João está aos pés da cruz, irmãos. Você imagina? Quando Pedro está no pátio do sumo sacerdote e foi se aquecer numa fogueira, a serva disse assim: você andava com Jesus, você também é um deles. Não, eu não o conheço, nem sei quem é e nunca ouvi falar. Medo de quê? De represária. Medo de quê? De ter o mesmo fim de Jesus. Mas João não se importou com isso. João disse: eu posso morrer, eu posso ser hostilizado, mas eu vou até Jesus, porque eu tenho intimidade com o Mestre, eu tenho fidelidade a Ele, e eu tenho coragem de estar perto dEle. João nos ensina a ter coragem e não temer o sofrimento com a perseguição, por causa da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o custo do discipulado, a lealdade. Aqui eu termino essa breve e simples mensagem, mas que possamos ser igual João, esta noite, estarmos aos pés da cruz do Salvador, porque o melhor lugar para nós estarmos é aos pés da cruz do Salvador. Isso nos faça simples e breve palavra, fazendo uma oração pela sua vida. Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu sei que essa palavra foi de encontro ao teu coração. Eu sei que quando a gente ouve uma pregação, a gente começa a refletir: essa área da minha vida aqui, eu preciso ajeitar alguma coisa. Essa outra área aqui, eu estou muito falho, eu tenho que consertar, não é assim? A nossa área aqui, eu estou bem com Jesus. Mas nessa aqui, foi o que aconteceu durante a mensagem, foi o que aconteceu durante o culto. E eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Porque o nosso descanso não é aqui, irmãos. Não importa começar bem, se vai terminar mal. Tem pessoas que pensam, irmãos, que no céu tem máquina registradora.
para calcular o teu tempo de serviço de crente. Não, esse aqui tem. Calcula aí, Gabriel. Jesus já tem 38 anos lá na igreja, então já está salvo. E esse aí? Ih, já era para estar aposentado. Mais de 50 anos de crente. Não, não. No céu, não tem máquina registradora para calcular o tempo de serviço de crente. No céu tem balanças espirituais que pesam a minha e a sua vida. É sobre isso. É sobre isso. Eu sei que já foi feito o apelo aqui, mas quem sabe você está aqui hoje e você precisa voltar para Jesus, ter um encontro com Jesus. Quem sabe Satanás já pediu a tua alma, mas Jesus te trouxe hoje aqui porque Ele te ama. Ele tem algo especial para fazer na sua vida. Dizer que hoje é a sua última oportunidade. Deus está te dando uma grande oportunidade. Quem sabe você só está vivo porque tem uma mãe que ora por você, tem um pai que ora por você. Não adianta. Não adianta. Você já reparou isso? Tem um teórico das ciências sociais chamado Schopenhauer. Era um filósofo alemão do irracionalismo. Preste atenção, olhe para cá. Schopenhauer vai dizer uma coisa interessante. Ele diz que a vida do homem é uma constante oscilação entre o desejo de ter e o tédio de ter possuído. O desejo de ter e o tédio de ter possuído. O que ele quer dizer? Ele era um pessimista. Ele dizia que não há felicidade. Porque nós desejamos uma coisa. E quando temos, vem o quê? O tédio. Eu quero ter aquele carro dos sonhos. Quando tem, 6 meses depois, está o quê? Comum, não vira comum? Não vira comum. Eu quero aquela casa dos sonhos, naquele condomínio. Aí você tem aquela casa. Um ano depois, ela se tornou comum. É isso que Schopenhauer está dizendo. Que a vida do homem é uma constante oscilação entre o desejo de ter e o tédio de ter possuído. Ele acha que há um abismo entre essas duas coisas, e realmente há. Porque Lacan vai dizer isso. Vai dizer que nós, seres humanos, somos seres desejantes, destinados à incompletude. E é isso que nos faz caminhar. O que nos move é o desejo. Então ele vai dizer que existe uma incompletude. Aqui está o erro. Jesus completa esse vazio existencial. É por isso que você vê aqui gente que tem 3, 4 carros, mora no melhor condomínio de Goiás, não é isso? É famoso, mas não tem paz. Pessoas que estão nas drogas, nos vícios, já se casaram mais de 4, 5 vezes, achando que iam encontrar felicidade, mas não encontram. Você sabia que quando Deus criou a árvore, Deus deu ordem a quem? Ao solo, não foi? Sim ou não? Produza sementes, árvores frutíferas. Mas quando Deus fez você, Deus não falou com o solo, Deus falou consigo mesmo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Pastor, onde você está querendo chegar? Que a tua origem não é terra, a tua origem é o céu. É por isso que o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Como a tua origem não é a terra, nada nessa terra vai completar o vazio do seu coração. Só Jesus pode fazer isso. A psicologia diz que o homem nasce até por um padrasto, o vazio de mãe pode ser preenchido, até por uma vizinha, uma avó. Mas e o vazio de Deus, meu amigo? Quem é que pode preencher? Só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode trazer alegria a esse coração. Só o Evangelho pode mudar isso. Pastor, estou preso em coisas terríveis, das quais o senhor nem imagina, pastor. É coisa pesada, de uma coisa eu sei. 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou ao mundo, para desfazer as obras do diabo. Atos capítulo 10, versículo 38. Diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. João capítulo 8, versículo 32.
32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 completa o 32 dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquilo que os chás alucinógenos não podem fazer, Jesus faz. Aquilo que os psicotrópicos não podem fazer, Jesus faz. Aquilo que o divã do psiquiatra não pode fazer, Jesus faz. Aquilo que os melhores amigos não podem fazer, Jesus faz. Aquilo que os livros de autoajuda não podem fazer, Jesus faz. Jesus pode fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Então eu quero orar por você. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Peça licença onde você está. Vem até o altar, porque eu quero orar pela sua vida. Você que foi um instrumento de Deus. Você foi usado por Deus, um instrumento de Deus para trazer essa pessoa aqui, para fazer esse convite. Seja mais uma vez um instrumento de Deus para a vida dela. Diga de forma gentil: eu vou até o altar com você. Eu vou com você. Faça isso. Enquanto nós estamos aqui, louvando o Senhor, adorando o Senhor. A igreja de olhos fechados. A igreja orando, intercedendo. Você tem a liberdade de fazer isso. Jesus pode mudar a sua vida. E não só isso. O Evangelho te prepara para o céu. Para uma nova vida. Correntes precisam ser quebradas hoje aqui. Grilhões precisam ser destruídos hoje aqui na sua vida. E você sabe que só o Evangelho pode fazer isso. Você já bateu em tudo que é porta. Você já fez tudo o que podia fazer. Mas não encontrou contentamento. Não encontrou paz. Então por 12 minutos, enquanto a gente adora o Senhor, você tem a oportunidade. Fale com essa pessoa que trouxe você. Venha até o altar. Porque eu quero orar pela sua vida. Noite de transformação e noite de milagres. Quem sabe o milagre que você precisa está na decisão que você ainda não tomou. Então vamos louvar o Senhor por 1 ou 2 minutos. E você tem essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Teu nome é o mais alto. Teu nome Glória a Deus. é o maior. Teu nome Falta você. é sobre todos Está faltando você. os tronos e domínios, Falta para Jesus. governos e poderes. Está no altar. Pra sempre. Satanás perdeu a batalha contra a tua vida. O diabo perdeu a batalha contra a sua casa. A igreja toda louva ao Senhor. Cante ao poder. Aleluia. Teu nome Jesus te ama. é mais alto. Jesus te Teu ama. nome Aleluia. é maior. Aleluia. Teu Jesus te ama. nome Jesus é te ama. sobre Jesus te ama. Mais uma vida para Jesus aqui. Jesus te ama. Glória a Deus. e domínios, Adore a Deus. governos Adore a e Jesus. poderes. Teu nome O túmulo está vazio. É Páscoa. Jesus ressuscitou. Santo, toda a criação. Santo, exaltando és. Santo, Oh, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Aleluia. O Aleluia. teu povo canta, o teu povo canta. Santo, sim ao rei dos reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre.
orar. Estenda as suas mãos para cá, vamos abençoar estas vidas. É isso aí, meu amigo. São as lágrimas de arrependimento. Aleluia. Nós vamos orar. Eu sei que o tempo todo tem duas vozes aí no teu coração. Uma diz assim: não vá, não é a hora, estou com vergonha, não faça isso. Essa voz é a voz do inimigo. Ele não quer mudança na sua vida, não quer salvação. Mas tem uma voz aí dentro, lá no fundo. Desde quando começou esse culto aqui, tem uma voz lá no fundo te convencendo. Não é a voz de pastor, porque pastor não pode salvar, padre não pode salvar, homem não pode salvar. Essa é a voz do Espírito Santo te convencendo. Vem para Jesus, saia daí. Eu declaro que não tem grilhões, não tem correntes que te aprisionam aqui. Esse lugar aqui é lugar hostil para os demônios. Jesus está na casa. Você é livre para tomar a sua decisão. Se você quer, venha, porque ainda dá tempo. Vamos orar? Senhor, aqui estão estas vidas diante da tua presença. Elas te reconhecem como o único e suficiente Salvador. Escreve o nome delas no livro da vida. Se porventura, Senhor, algum pacto do passado as prendia ou as envolvia, que seja desfeito agora pelo poder que há no nome de Jesus. Toda palavra de maldição não vai prevalecer sobre eles. Serão homens e mulheres de bem, mais do que já são. Eu declaro salvação sobre a vida deles e paz sobre o coração deles, sobre as emoções deles. Eu também te peço pela tua igreja, que foi chamada, comprada e lavada pelo teu sangue. Abençoa cada um que veio aqui, essa consagração, a este culto de louvor e adoração no teu nome. Libera uma bênção, traz transformação, libertação em cada lar. Usa cada um para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Assim seja. Se você crê, aplauda, glorifique e exalte a Jesus.